Hoje eu quero compartilhar com você as minhas experiências em negócios, ou pelo menos em tentativas de negócios. Vou compartilhar os negócios que eu já tentei, mas falhei, mas que eu tentaria de novo e acredito que teria um resultado diferente se eu fosse mais de uma pessoa. Eu quero compartilhar essas ideias porque quem sabe uma delas não pode ser útil para você. Olá, seja bem-vindo à Escola de Negócios Digitais, eu sou a Cimeia e hoje eu quero compartilhar com você algumas ideias de negócios que eu já tentei e falhei, mas que eu tentaria de novo. E quem sabe uma dessas ideias também não seja útil para você tirar algum proveito. Mas antes de entrar nesse assunto, se você é novo aqui no canal e se você quer aprender mais sobre negócios digitais, sobre marketing digital, então se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo, porque aqui eu falo muito sobre isso. Aproveite também para me seguir lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Mas vamos lá que agora eu quero compartilhar com você uma espécie de um currículo empreendedor, cheio de ideias boas, mas que acabaram não indo em frente por falta de foco. Como eu sempre falo com vocês, para quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu estou sempre falando que foco é extremamente importante, porque eu tive muitas experiências com relação a isso, com falta de foco, que me permitiram não ter sucesso em nenhuma dessas ideias de negócio. Eu comecei a atuar no mercado de trabalho ali por volta de 2004, na minha profissão. Eu trabalhava com front-back e desenvolvimento web, mas eu fui começar a empreender ali em meados de 2007, 2008, foi quando eu comecei a pegar freelas para fazer. Então eu pegava serviços das empresas, serviços de e-mail marketing, serviços de construção de websites, hot sites, lojas virtuais e eu executava esses serviços. Eu fiz grandes trabalhos para grandes empresas, construí portais para grandes lojas e todo esse trabalho me gerou um portfólio muito interessante. E isso me levou a abrir uma agência de marketing mais pra frente, uma agência na época era uma agência de design, né? Nós chamávamos de agência de design, mas nós fazíamos publicidade, nós fazíamos marketing para os nossos clientes. Então eu me uni com uma agência que eu era uma eugência, então eu me uni com uma outra agência e nós tínhamos um escritório aqui em Curitiba e nós também vendíamos serviços. Nessa agência eu fazia a direção de arte, então nós tínhamos ali todas as funções respectivas de acordo com as habilidades, né, dos sócios, nós éramos em 3, nós tínhamos essas funções. Mas a agência não durou muito tempo. A nossa maior dificuldade era vender o nosso serviço. E esse era um conhecimento que eu não tinha naquela época. Naquela época eu era mais uma pessoa técnica, era mais voltada para o técnico, ou era design, ou era programação. Tava eu lá, mas nessas habilidades comerciais eu não tinha nenhum conhecimento, nenhuma experiência, nada. E nenhum de nós, dos sócios, também tínhamos essa experiência, esse conhecimento. Então foi por isso que a gente não conseguiu permanecer com a agência, nós tentamos contratar vendedores, mas acabou não dando certo, a gente acabou fechando a agência por falta de clientes, porque a gente não sabia vender o nosso peixe. E eu acredito que hoje esse cenário seria completamente diferente. E quando a gente fechou a agência, eu tive que voltar para o mercado de trabalho, porque eu estava completamente falida. E isso foi muito bom, porque eu ganhei mais experiência e conhecimento em outras áreas que hoje são muito úteis para o que eu faço hoje. Depois disso, de voltar para o mercado de trabalho, eu, obviamente, queria voltar, né? Eu sou empreendedora, eu queria voltar a trabalhar por conta, a criar um negócio para mim, ser minha própria chefe. Então, mesmo trabalhando, eu iniciei um negócio em segundo plano, que era uma loja virtual de joias. E essa é uma ideia muito legal para você que se interessa, né, por ter um e-commerce, ter uma loja virtual. E qual que era a ideia? Essa loja era uma loja de joias. Eu tenho joias para vender? Não. Eu tenho capital para comprar joias para ir vender? Não. Mas qual foi o lance? O que era interessante nesse negócio? Esse negócio era uma parceria com uma oficina de joias. Então essa oficina de joias fazia essas peças por encomenda, as peças que eu vendia no site, né? Então levava alguns dias para ser confeccionado e enviado para o cliente, mas isso estava tudo nos contratos, o cliente estava ciente disso, né? Mas eram peças que eu escolhia na internet, eu enviava para o meu fornecedor e ele falava, ó, essa peça eu faço por tanto. Aí eu pegava esse valor, colocava a minha comissão em cima e divulgava na loja. Então essas vendas que aconteciam na loja, eu simplesmente repassava para o fornecedor o pedido e também a parte dele do pagamento, ele confeccionava e enviava para o cliente. Então essa é uma parceria muito legal que você pode fazer com qualquer empresa, com qualquer pessoa que tem um serviço que você quer vender, mas que você não tem. Então você não precisa necessariamente ter um estoque, criar um estoque, investir num estoque. Você pode trabalhar diretamente com o fornecedor,
tirando a sua comissão em cima das vendas. Então você é só um vendedor, mas você pode fazer isso através de uma loja virtual com a sua própria marca ou utilizando a marca do próprio fornecedor. E esse modelo de negócio é muito interessante porque ele não exige todo esse investimento inicial. Para você vender uma coisa cara, né, que é a joia em ouro, você não precisa necessariamente investir no estoque de joias. Você simplesmente faz uma parceria e faz tudo por encomenda. Então essa é uma ideia muito legal, que hoje eu penso que se eu executasse essa ideia novamente, a história seria outra, mas infelizmente eu não sou mais de uma, eu não sou duas nem três, mas que é uma ideia que fica aí para você, caso você tenha interesse em ter uma loja virtual. Essa é uma super ideia. Você pode fazer parcerias aí com qualquer negócio, qualquer outra empresa que executa um serviço ou mesmo que faz um produto, que cria um produto. Logo mais, depois que eu desisti da loja virtual, eu comecei a criar sistemas na internet. Eu falei, poxa, eu tenho todo esse conhecimento de desenvolvimento, né, de portais, de websites, por que eu não faço o meu próprio sistema, enfim. E eu tentei desenvolver um sistema para dropshipping, né, um sistema que fornecia, era um membership, né, você se cadastrava, assinava o sistema, e no sistema eu te fornecia o conhecimento para você ser um dropshipper e também fornecia uma base de empresas que aceitavam trabalhar com dropshippers, né? Então era uma lista muito grande que eu tinha na época de sites lá de fora que aceitavam que você fizesse um pedido e enviasse para um endereço diferente do seu, né? Que isso é o dropshipping, é você você vender um produto que você não tem, né? Então você vê lá na loja dos Estados Unidos, tem o produto X que é vendido por tanto e você consegue colocar uma margem de lucro nesse produto na sua loja e você vende esse produto na sua loja, a pessoa compra de você, você repassa o pedido para o seu fornecedor, né? Mais ou menos como da loja, né, de joias também, só que no caso do dropshipping, esse fornecedor pode estar em qualquer lugar do mundo. Né, você tem que deixar claro para o cliente, obviamente, esse prazo de entrega, mas você repassa esse pedido para o fornecedor e o fornecedor faz o envio direto para o cliente. Então esse é o método do dropshipping. E a minha ideia de negócio era criar um portal de assinatura ensinando esse método, ensinando também, ajudando as pessoas a encontrar fornecedores. Né? Tem muitos tipos de produtos diferentes, nichos diferentes que você consegue fornecedores para vender um produto. Então a minha ideia era essa. Eu desenvolvi todo o portal, construí uma base bem legal de fornecedores, mas acredito que por falta de foco mesmo, acabou o negócio, eu não desenvolvi, não divulguei. Né? Teve vários negócios, até tem alguns que não estão aqui nessa lista porque eu não lembro exatamente de características dele, mas eu tive várias ideias de portal de assinatura, de serviço, software as a service, né, para vender online, que eu cheguei a desenvolver, mas na hora de lançar, de vender, na hora de divulgar, de fazer o marketing, né, é como se ali morresse o negócio porque eu não tinha essa capacitação. Então isso aconteceu muito comigo. Depois dessa ideia do dropshippers, eu trabalhei também com importação e venda. Então eu fazia importação da China de paletas de maquiagem, que é muito barato lá fora, e eu vendia aqui com uma margem bem interessante, né? Até o tempo o dólar não estava tão alto quanto está hoje, mas hoje ainda você consegue ter uma margem legal. E eu tinha uma margem muito interessante naquela época, mas acabei desistindo também, porque eu comprava paletas, elas vinham quebradas, eu não tinha como vender isso quebrado, enfim. Mas eu consegui fazer bastante vendas pelo Mercado Livre, né? Eu fazia tudo isso pelo Mercado Livre. E foi muito interessante, foi uma época interessante, foi uma experiência legal, mas acabou não se criando, né? Eu acredito que porque o dólar foi subindo e também a questão das paletas virem quebradas e de eu encontrar um produto que tenha uma demanda tão boa, mas ao mesmo tempo seja um produto que seja barato de comprar lá fora e bom de vender aqui dentro. Né? As paletas eu comprava por $13 mais ou menos, no dólar aí no máximo R$3, e eu vendia elas por R$100, R$120. Então era uma margem muito legal naquela época. Mas acabou não dando certo também, mas fica aí uma ideia, né? Eu não diria para você importar hoje da China. Eu diria que é mais interessante você importar dos próprios Estados Unidos, né? Da própria América do Norte ali, porque vai chegar mais rápido para você. Sem contar a qualidade de produto, né? Que da China cada vez piora a qualidade de produto. Então, é muito mais interessante hoje você importar ali dos Estados Unidos mesmo, você importar da Walmart dos Estados Unidos, as coisas são muito baratas no walmart.com. Né? Aqui do Brasil você não consegue nem acessar o Walmart, por exemplo, você precisa acessar
via proxy, para que você consiga visualizar os produtos lá em dólar e fazer as compras em dólar, enfim. Tem as estratégias aí para você fazer essas compras lá fora e conseguir enviar aqui para o Brasil para que você consiga vender. Por exemplo, nessa época eu até conheci algumas pessoas que importavam muito aquele shampoo Ozzy, né, aquele shampoo pink lá, que aqui custa hoje, eu não sei se está R$40 mais ou menos, mas na época era mais ou menos isso. E para você importar lá na Walmart.com, esse shampoo tava tipo $3, né? Então tinha muita gente que comprava caixas desses shampoos, desses cremes de cabelo para vender aqui, porque era uma margem muito boa. Então eu tentei, né, trabalhar com essa importação da China na época, deu um pouquinho certo, mas acabou no final não compensando, que o dólar foi subindo e o produto também não tava legal. Acabei não prosperando nesse negócio, mas eu acredito sim que é um negócio que tem potencial se você se dedicar, né? A questão do foco, novamente. Sempre você vai ver que a questão do foco vai ser um fator determinante para o sucesso de qualquer coisa que você for fazer. Depois dessa importação, logo em 2013, aliás, acho que foi no mesmo ano mais ou menos, então para você ver, né? Pra você ter uma ideia. Aqui 2013, 2014, 2012 foi um ano que eu trabalhei vários projetos no mesmo ano. Então não é à toa que não deram certo, porque eu não estava com foco em nenhum deles. Eu não estava me esforçando, me aplicando 100% em cima daquilo. Então não é à toa que não deram certo, né? Então no mesmo ano aí da importação, também eu fiz outras coisas, como por exemplo, eu tentei trabalhar com um sistema. Hoje eu nem sei como é que tá esse sistema. É um site que se chama Teespring, né, que é um sistema onde você vai lá, cria um design para uma camiseta e pelo próprio sistema você vende essa camiseta. E eu tentei trabalhar com esse sistema também, criando as camisetas lá, e daí eu criei fanpages no Facebook para criar uma comunidade ao redor do tema. Então eu escolhi trabalhar com o tema do futebol americano. Então eu criei uma fanpage do Seahawks e do Broncos, que são times de futebol americano. E aí a ideia era criar uma comunidade ali, né, nessas fanpages. Até comecei um negócio, tem até fãs lá ainda nessas fanpages. Eu comecei um negócio ali e a ideia era agitar esse pessoal, principalmente na época do Super Bowl, né? Acho que é Super Bowl o nome daquele campeonato que tem lá, super importante. Agitar esse pessoal para vender camisetas, né, com a marca do futebol, com algum dizer, com as cores do futebol, alguma coisa assim, né? E isso era uma coisa que estava bem alta na época lá fora, o pessoal estava fazendo bastante em alguns fóruns aí que eu participo. E eu comecei a fazer isso também, né? Eu não lembro se eu cheguei a fazer alguma venda de camiseta, não lembro mesmo, mas foi uma coisa que durou muito pouco. Mas eu acredito que é uma ideia legal, uma ideia válida. Eu não sei se aqui no Brasil tem algum sistema aí onde você cria uma camiseta com a imagem que você quer e tal, e você pode ter essa possibilidade de vender para os outros. Se não tem, fica aí uma ideia de um sistema que realmente é interessante, que pode ser um grande negócio. E se tiver, fica aí também uma ideia para você, né, criar uma comunidade em torno de algo extremamente específico, né, tipo um time de futebol, pode ser o seu ou não, mas exatamente com a motivação de negócios, né, com o foco daquilo como negócio, independente se é o time que você torce ou não, você cria essa comunidade e ali você consegue trabalhar venda de produtos nessa comunidade. Então fica aí mais uma ideia para vocês. Em 2014, logo no ano seguinte, em meio a um monte de coisa que eu fazia, eu fiz um congresso de fitness na metade do ano, no mês de junho, julho ali, eu fiz um congresso de fitness, levou uns 4 meses para desenvolver todo o projeto e preparar tudo para o dia, para a grande semana, né, do congresso. Então o congresso funciona assim, ele acontece ali alguns dias na semana, são umas 3, 4 palestras por dia, essas palestras são de profissionais. Então o legal desse projeto é que eu tive contato com grandes profissionais da área de fitness, grandes profissionais mesmo, grandes atletas, né, fitness. E eu também precisei estudar muito, correr muito atrás, aprender muito e me desenvolver também como pessoa. Então esse foi um ano que eu tive muita saúde física, né? Porque eu malhei muito, enfim, cheguei numa forma muito legal. E eu me interessei muito por fitness, é uma coisa que eu gosto até hoje de me exercitar, de me manter em forma. E eu acreditei que eu poderia trabalhar naquela área, né? Sair um pouco dessa área de internet, porque desde 2004, trabalhando com internet, trabalhando com coisa online, tentando criar projetos online, eu falei, talvez isso não seja pra mim, deixa eu tentar mudar de área. Então eu fui para essa área do fitness, de
de saúde, e acabou que eu criei esse congresso que foi muito legal, teve uma audiência super legal, eu lembro que no final tirei estatísticas, foi assistido por mais de 25 mil pessoas o congresso online, enfim, mas no final ele não trouxe o rendimento que eu esperava, eu acredito que eu errei muito na parte de vendas. Eu me incomodei muito com o aspecto técnico, né? Porque como eu tenho essa habilidade, esse conhecimento técnico e conhecimento de design, então eu me importei muito em criar uma aparência profissional, sensacional, muito com as funcionalidades, às vezes até coisas pequenas, né? Eu me importei demais com isso e acabei negligenciando o aspecto das pessoas, né? O aspecto que é importante na hora de você vender, que é você manter ali a sua audiência aquecida. Eu criei uma lista de e-mails, agora eu não lembro qual a quantidade de e-mails, mas foram milhares e milhares de e-mails que eu criei, uma lista de e-mails incrível. Só que eu não mantive essas pessoas engajadas, né? Eu não soube trabalhar essa lista, trabalhar de forma inteligente para manter elas engajadas e aquecidas até o dia do evento, para trazer elas para o evento, para gerar vendas. Eu não soube fazer nada disso. Eu negligenciei completamente essa parte. Então eu acredito que hoje, se eu fizesse um congresso, eu já sei o que foi que eu errei. Eu não vou dizer que eu não erraria de novo, até porque os erros trazem aprendizado também, né? Mas eu já sei o que eu fiz errado da última vez. Então, acredito que dessa vez a performance seria muito melhor do evento. E fica aí a dica também para vocês que atuam em alguma área, qualquer área, né? Que você queira realizar aí um evento, que você queira juntar, criar uma comunidade muito grande, muito rápido e ter um faturamento também muito rápido. É claro que o trabalho que isso dá para criar um evento desse, eu fiz sozinha na época, mas eu não recomendo que você faça sozinho, recomendo que você tenha alguém que entenda do negócio também e pessoas que tenham as habilidades necessárias, habilidades técnicas, habilidades de marketing, para que você tenha algum resultado. Mas vale muito a pena, tá? Não é uma coisa para qualquer um fazer, realmente você precisa ter o conhecimento, mas foi uma experiência incrível, né? Valeu muito a pena. Hoje eu tenho todo o projeto Conafit guardado, eu não sei o que fazer com ele, eu tenho dó, porque foi um projeto tão legal e está guardado, não estou mais utilizando, enfim. Mas valeu muito a pena e fica a ideia aí para vocês também, desenvolver um congresso online. No mesmo ano de 2014, enquanto eu fazia o Conafit, eu estava com a Academia de Negócios Digitais, né, que hoje é escola, na época era academia. E eu estava com a academia e o que eu fazia da academia? Eu escrevia artigo para o blog, quando eu conseguia escrever, porque era muito difícil naquela época para mim escrever um artigo. Quando eu conseguia escrever um artigo, eu escrevia um artigo para o blog, eu tinha fanpage, eu fazia um trabalhozinho bem, eu vou dizer mesmo, medíocre, sabe? Porque aquele negócio, quando você não tem foco, você não tem excelência no que você faz, você não faz com afinco as coisas e o resultado é medíocre. Então, eu tinha nessa mesma época a Academia de Negócios Digitais, uma coisa em paralelo, algumas coisas que eu fazia, mas eu não me apliquei. Eu acredito que foi falta de foco, foi medo de exposição, que hoje esses vídeos que eu faço aqui pro canal, na época era impensável de eu fazer isso. Eu falava, nossa, mas nunca que eu vou entrar na frente de uma câmera. E aí com o Conafit eu precisei, né, entrar na frente da câmera, eu ganhei ali uma experiência, até um conhecimento para conseguir gravar, falar melhor na câmera, porque era preciso, né? Eu meio que saí um pouquinho da minha zona de conforto ali. Mas antes disso eu nem imaginava entrar na frente de uma câmera. Eu acredito que o projeto da academia não deu certo por causa disso, né? Falta de foco e também falta de medo de exposição, né? Sem contar também posicionamento equivocado. Eu entendia muito pouco naquela época sobre essa questão de posicionamento. Eu também tinha muito medo de tudo, de exposição, de aparecer, de muita coisa. Então, por isso, acredito que a academia também não deu certo. E como ela não deu certo, eu continuei com ela ainda por um tempo, 2015, ainda continuei tentando isso, enquanto fazia outras coisas, né, que em 2015 eu tentei criar uma rede de blogs privada, né, uma PBN, Private Blog Network, que é uma rede de blogs que tem o objetivo de gerar vendas através de um blog de nicho. Eu já comentei alguns vídeos aqui com vocês sobre PBN, eu vou até criar um vídeo sobre PBN. Se vocês tiverem interesse, né, deixa aqui nos comentários se vocês querem saber mais sobre PBN, que eu até gravo um vídeo para vocês explicando mais sobre como funciona. Mas o objetivo, né, é você criar uma rede que empodere um blog de nicho para que você tenha muitas visitas orgânicas e consiga realizar vendas.
tá? Através desse blog. Eu tentei criar esse projeto de PBN e também não consegui, porque eu vi na hora que eu cheguei, na hora de adquirir os domínios para fazer a rede, né, que faz o link juice, enfim, desculpem pelos termos técnicos, mas chega um momento que realmente você não tem como explicar de outra forma. Mas toda essa questão de comprar os domínios para criar essa rede, para empoderar, né, o blog de nicho que está começando do zero, quando chegou nisso eu vi que eu ia precisar de um investimento que eu não podia fazer. Eu já estava falida pela questão do Conafit, eu já tinha gasto tudo que eu tinha do último acerto, porque já era aí, acho que o segundo ano que eu já estava só trabalhando em casa, então eu não ia ter condições de investir. Então eu criei toda a ideia e tal, mas na hora de realmente comprar os domínios, eu comprei um domínio, eu não conseguia adquirir os domínios a um custo bom, enfim, acabou não dando certo por isso, né? Um pouco de medo, né, também de se arriscar, mas eu acredito que foi mais porque eu não estava com foco total nisso, eu não estava com confiança total que ia dar certo. Enfim, depois de certos fracassos, você tem que escolher se você aceita aquele fracasso e bota aquele rótulo na sua testa, ou se você rejeita aquilo e fala, não, isso aqui não foi um fracasso, isso aqui foi uma lição, e agora eu vou prosseguir e eu não vou mais fazer desse jeito. Identifica onde foi que você errou e tenta fazer melhor, tenta descobrir o que foi que você fez de errado, né? Então, no momento do fracasso, você tem que fazer uma dessas escolhas. E naquele momento eu tinha escolhido o fracasso, eu tinha escolhido rotular. Então, eu acredito que isso me enfraqueceu muito o meu foco, né? Isso me fez retornar, se eu não me engano foi em 2015 mesmo, ou 2016, me fez retornar para o mercado de trabalho, porque eu estava completamente falida, eu precisava, não podia ficar simplesmente em casa sem faturar nada, né? Então eu acabei voltando ao mercado de trabalho, onde eu ganhei mais experiência, né? Mais experiência também com marketing, e nesse meio, sempre de olho na internet, e depois desse grande fracasso aí da academia, grande fracasso do Conafit, né, o congresso de fitness, eu meio que criei uma alergia, um medo de rede social. Então, eu fiquei afastada mesmo do Facebook por uns 2 anos, sem acessar. Tem um grande intervalo ali na minha timeline de cerca de 2 anos, porque eu criei um horror àquilo, porque eu trabalhei tanto em cima daquilo, e aquele fracasso foi tão dolorido que eu criei um horror àquilo. Cada vez que eu entrava no Facebook, eu me sentia mal, eu passava mal de verdade, e eu parei de acessar a rede social. Enfim, eu fui pro mercado de trabalho, dei uma esfriada na cabeça, né? Aprendi muita coisa, tentei me desenvolver mais como pessoa, e eu acredito que essa esfriada de cabeça me ajudou a ver onde que eu tinha errado, e principalmente a ver que eu não podia desistir, que se eu realmente queria fazer alguma coisa, a única coisa que eu não podia fazer era desistir, era me deixar derrotar. E foi quando eu saí de novo do trabalho que eu estava, que era inclusive a mesma empresa que eu tinha saído da última vez, eles me chamaram de volta, eu aproveitei a oportunidade, e eu saí de novo dessa empresa, e eu falei, não, dessa vez, essa é a oportunidade que eu estava querendo, né? Isso era o que eu estava buscando, dessa vez eu vou aproveitar, eu vou agarrar com unhas e dentes, porque dessa vez eu não vou deixar passar essa oportunidade. E eu acredito que foi nesse momento que eu tomei essa decisão de que eu não ia deixar essa oportunidade passar de novo, essa oportunidade de empreender, de ganhar dinheiro com as minhas ideias, de ser minha própria chefe, né, de gerenciar o meu próprio tempo do jeito que eu bem entender. Acho que foi quando eu tomei essa decisão e eu falei, eu não admito não conseguir. Foi aí que virou a chave e foi aí que eu comecei. Isso me tornou uma pessoa mais disposta a sair da minha zona de conforto, né? E foi saindo da minha zona de conforto que eu consegui começar a gravar os primeiros vídeos aqui pro canal, de verdade, né? Eu na frente da câmera. Foi quando eu consegui eu fiz um curso de oratória no Senac, consegui depois oportunidade para dar aula numa universidade aqui do Paraná, na Tuiuti, Universidade Tuiuti. E isso foi, sair dessa zona de conforto foi me dando oportunidades. Então, realmente, isso que mudou a minha vida
foi sair da minha zona de conforto, foi quando eu estava determinada a agarrar com unhas e dentes a oportunidade que eu estava tendo de novo de empreender online, de realizar o meu sonho de gerenciar meu próprio tempo. E foi isso que me fez retornar no projeto da Academia de Negócios Digitais, que hoje é a Escola de Negócios Digitais, que é um projeto que sempre foi um projeto que, por mais que todos os outros negócios eu estivesse tentando um monte de coisa ao mesmo tempo, esse sempre foi o projeto para o qual eu retornei, né? Porque no final das contas é algo que eu tenho um conhecimento, é algo que eu gosto, é algo que eu gosto de compartilhar minhas experiências, que eu gosto de ensinar as pessoas sobre isso e que eu tenho alguma coisa para ensinar também. Então eu acredito que foi nesse momento que virou a chave que a minha história mudou. Foi no momento que eu decidi agarrar a oportunidade. Então, às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço, às vezes a gente precisa perder feio, às vezes a gente precisa falhar feio, fracassar feio, para que a gente consiga enxergar a oportunidade. O ideal era que a gente conseguisse ver isso antes de chegar nesse ponto, né? Antes de chegar no fundo do poço. O ideal é que a gente conseguisse ver. Mas nem todas as pessoas são assim, né? A maioria de nós precisa realmente chegar no fundo para conseguir olhar para cima. E eu espero que você não precise chegar no fundo para olhar para cima. Eu espero que você determine hoje que você vai conseguir e realmente saia da sua zona de conforto, né? Mas Simeia, mas eu tenho medo de entrar na frente de uma câmera, eu não tenho nada a ver com câmera, eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que eu não tenho uma boa comunicação, não tenho boa oratória, não sei o que, não sei o que. Gente, eu era tudo isso. Quem me conheceu na minha adolescência sabe o nível de timidez que eu tinha, sabe o nível, eu não diria timidez, nível de intimidação, né? Timidez é diferente de intimidação. Intimidação é você se sentir intimidado pelas pessoas, se sentir intimidado por qualquer momento que qualquer outra pessoa bota os olhos em você e você se sente intimidado por aquela situação, intimidado por tudo, né? Tudo que significa uma janela para o mundo te intimida. Então, não é exatamente timidez, é intimidação. E eu tinha muito disso. Eu nunca me imaginei na frente de uma câmera, nunca me imaginei me comunicando com as pessoas, nunca me imaginei vendendo meus próprios produtos, né? Porque a pessoa que é uma pessoa intimidada ou tímida, ela tem horror a se vender, horror a vender as coisas. Então, muita gente, né, isso é muito comum das pessoas ter vergonha de vender, isso é um absurdo, mas eu tive muito disso na minha vida. Então, se você tem isso, se você tem alguma coisa disso, de, que câmera não tem nada a ver comigo, porque eu fico esquisito na câmera, porque a minha voz fica esquisita na câmera, saiba que todo mundo que entra, todo mundo não diria, né, mas muita gente que hoje está na frente de uma câmera, inclusive eu, eram pessoas que tinham tudo isso, e às vezes até mais do que isso, até às vezes pior do que você. E se essas pessoas conseguiram, se eu conseguir, eu tenho certeza que você consegue. Eu tenho certeza que você consegue sair da sua zona de conforto, você consegue fazer coisas que você jamais se imaginou fazendo. Eu jamais me imaginei na frente de uma turma, numa sala de aula, dando aula para uma turma de MBA, para uma turma de pós-graduação. Eu jamais, nunca me imaginei, nunca sonhei com isso, nunca me imaginei. E realmente foi uma experiência sensacional e que hoje eu dou graças a Deus por ter saído da minha zona de conforto para chegar nesse nível, para ser uma pessoa tão evoluída, se for me comparar com a pessoa que eu era um ano atrás. Esse ano de negócio digital para mim foi a maior evolução, foi o ano mais evoluído da minha vida. Foi incrível e tudo isso por quê? Porque eu dei o primeiro passo, porque eu realmente decidi não perder a oportunidade. Então fica para você aí essa dica, não perca o foco e não perca a oportunidade. Além disso, fica também as dicas aí de ideias de negócios que você pode implementar, que você pode criar em cima, que você pode criar uma forma híbrida de negócio com essas ideias que eu te dei aqui hoje, porque são ideias que realmente são válidas e que teria dado certo num outro momento da minha vida, mas naquele momento eu não estava pronta, tinha coisas que eu não sabia, não que eu saiba tudo hoje, né, porque talvez alguns desses negócios hoje ainda não desse certo, mas a gente só vai saber na hora que a gente executar. Na hora que você executar, se você falhar, você tenta olhar para o cenário, né, externamente, sai do cenário da sua vida e olha e tenta identificar onde foi que você errou para você continuar crescendo como pessoa. Se você, no momento do fracasso, desistir, em que momento que você vai crescer? Né? Em que momento que você vai se desenvolver como pessoa, como profissional? Então você precisa encarar os erros e descobrir onde que foi
que você cometeu a maior falha, que acabou culminando naquele fracasso. Mas não tome isso como um rótulo para sua vida. Não leve o fracasso como um rótulo para sua vida, porque é isso que vai determinar o seu sucesso ou não. Quer você acredite que você é capaz, quer acredite que não é capaz, você está certo, porque é você que determina se você é capaz ou não. Então fica minhas dicas para você. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilha também nas suas redes sociais, deixa o seu comentário aqui embaixo me contando também aí as suas aventuras no empreendedorismo, se você tem. E hoje eu fico por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo.